O Senhor Deus disse a Moisés: Faça também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Esse altar será quadrado, medindo 45 centímetros por 90 de altura. Nos 4 cantos haverá pontas que formarão uma só peça com o altar. Revista de ouro puro a tampa, os 4 lados e as pontas, e ponha um remate de ouro em volta do altar. Debaixo do remate, em cada lado do altar, ponha 2 argolas de ouro, por onde passarão os varais com que se carregará o altar. Esses varais deverão ser feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Ponha o altar do incenso no lugar santo, fora da cortina e diante da arca da aliança onde está o propiciatório. Ali eu me encontrarei com você. De manhã, quando Arão for cuidar das lamparinas, ele deverá queimar incenso aromático. Ao anoitecer, quando for acender as lamparinas, ele deverá fazer a mesma coisa. Essa oferta de incenso continuará para sempre, de geração em geração. Nesse altar não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim, o Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. É um prazer estar de volta com vocês para continuar a nossa série sobre o tabernáculo, que é uma figura de Cristo e também uma figura da noiva. Veja só, mas eu estou me detendo aqui para trazer para vocês como isto é perfeito, a sua simbologia com relação a Cristo. Eu parei um pouco nesta série, porque estava fazendo outra série, os 3 tipos de tentação, mas agora estou de volta. E desta feita eu quero falar sobre o altar de incenso. Aqui. Esse altar de incenso que ficava diante do véu, junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que se acha sobre o testemunho, onde eu virei a ti. Deus disse a Moisés: o que separava ele da arca era o véu que estava aqui. Tinha um véu separando. E a gente sabe que este véu é uma figura do corpo de Cristo quando estava em carne. Então ele rasgou o véu do santuário e nos deu livre acesso a ele. Mas veja só, que o altar ficava de frente para o véu, para nos mostrar que a oração nos faz chegar bem perto de Deus, viver na presença de Deus. Então observe o seguinte, eu quero destacar aqui o seguinte, veja, que esse altar é uma figura de Cristo, também é uma figura nossa, porque o altar simboliza em si a pessoa de Cristo e o incenso que era queimado neste altar simboliza a oração. Então nós temos que ser um altar onde a oração está. Então observe só o seguinte. Então nesse altar se queimava o incenso. Toda vez que Arão vinha fazer o serviço do candelabro, pela manhã e no entardecer, ele, depois de acender essas lâmpadas, ele vinha e queimava incenso no altar de incenso.
conhecido também como o altar de ouro. Veja só. Agora vamos, eu quero mostrar aqui para vocês de forma clara esse altar de ouro aqui, como era o formato dele. Então aqui estava o altar de ouro, tinha 4 chifres, 4 pontas, aqui você observa as 4 pontas, 2 argolas para ser carregada, conforme Êxodo capítulo 30, você pode ler a partir do 1. Então veja só, ao redor dele tinha um arremate todo de ouro, aqui você vê, e esse altar ele era feito de madeira de acácia revestido de ouro puro, e o arremate dele era de ouro puro. Esse arremate, ou nós chamamos de moldura, uma moldura ao redor aqui dos 4 chifres, era de ouro puro. Então observe só o seguinte, o que eu quero destacar aqui é o seguinte, como é que nós vamos ver esta figura aqui? Veja, madeira de acácia, eu já disse que é uma figura de Cristo, Cristo em carne humana. Veja, por quê? Era uma madeira incorruptível. Houve outro vídeo que eu falei que era uma madeira dura, mas o que eu quis dizer é que ela era incorruptível, não pode ver corrupção. Cumprindo o que diz as Escrituras, não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Então essa madeira de acácia, ela não pode ver corrupção, símbolo de Jesus em carne humana, que o corpo dele não viu corrupção na sepultura, não se deteriorou. Veja só, o ouro simboliza o Espírito Santo, a divindade, o próprio Deus. Você sabe que a divindade estava em Cristo por completo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aí está, você tem o ouro, a divindade, o Espírito Santo em Cristo. Então esse altar de madeira de acácia revestido de ouro, símbolo de Jesus em carne e do Espírito Santo. Agora observe só, nele aqui era queimado incenso. O incenso é uma figura da oração. Quando era queimada, aquela fumaça subia. As nossas orações têm que chegar diante de Deus. Veja, em Jesus estava a intercessão em vida. Ele intercedeu por nós quando estava aqui em carne humana e hoje ele vive sempre para interceder por nós. A intercessão não acabou, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, que eu vou fazer a junção do Consolador com Jesus Cristo. E aí você vai ver como isso é tremendo. Mas vamos se deter aqui. Então, em Cristo estava a intercessão, a oração. Vamos, eu destaquei aqui alguns versículos onde Jesus intercede pelos seus. Observe só. Sendo o altar uma figura de Cristo e o incenso uma figura da oração, em Cristo estava a oração, a intercessão. Então veja só, João capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: eu não rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus estava dizendo: eu rogo por eles, eu rogo pelos eleitos, por aqueles que tu me deste, porque são teus. Aí está se cumprindo o quê? O altar, que é Cristo, e a intercessão que estava nele, que ele estava intercedendo pelos seus discípulos. Veja só. Aí ele diz: eu não suplico somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então ele estava intercedendo por mim e por você. Ele não estava só suplicando ao Pai pelos discípulos, mas também por nós, cumprindo que ele era um altar onde estava a intercessão. E também Cristo disse
disse o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ele estava intercedendo, pedindo a Deus pelos seus discípulos e por nós. Cristo, o altar onde estava o incenso. O altar feito de madeira de acácia, revestido de ouro. Madeira de acácia, o seu corpo de carne, incorruptível, que não viu corrupção. E o ouro, a divindade. Nesse altar estava o incenso, a oração. E Cristo intercedeu por nós. Agora deixa eu destacar aqui. Ele tinha 2 argolas para ser carregado. Colocava os varais nessas argolas e aquele altar era carregado. Os varais eram feitos de madeira de acácia revestido de ouro. Por quê? Porque Cristo, até na cruz, ele intercedeu pelo povo. Diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mesmo na cruz, havia uma intercessão de Cristo por aqueles. Dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Intercedeu pelos transgressores. Isaías disse: e pelos transgressores ele intercedeu. Agora, para finalizar aqui, eu vou deixar só um destaque aqui do que o profeta nos ensinou. Na mensagem Revelação dos 7 selos, o 5º selo, ele diz: agora o incenso era aquela coisa perfumada que eles queimavam, que a Bíblia diz que era as orações dos santos. Se não existe nenhum sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. Somente através do sangue, no altar de sacrifício, é possível que as orações cheguem até Deus. Então, eu e você que temos o sangue, vamos interceder pelos nossos familiares, interceder pelas pessoas, rogar, clamar. Se não houver sangue, as orações não podem ser recebidas. Mas em nós está a responsabilidade de clamar pelas pessoas. Pedir a Deus sensibilidade e amor pelas almas perdidas. E clamar, clamar, clamar. Porque em nós há uma responsabilidade para fazer isto. Agora, para destacar, eu quero dizer o seguinte: 4 chifres simbolizando chifres que simboliza poder. Então o altar tinha 4 chifres, mostrando que a oração tem um poder grandioso. Se você descobrir uma vida de oração com Deus, você verá o quanto Ele pode te usar e o quanto você se tornará poderoso.